Bora dar uma analisada aqui, rapaziada. A Bitica fez o rompimento daquela nossa LTB, configurada aqui o nosso padrão Bumper Run, né? Onde a gente já tinha tocado várias vezes como resistência nessa LTB, teve o crash maior, lateralizou formando um fundo e agora a gente acaba de conseguir romper a nossa LTBzinha aqui, o que no curto prazo é algo completamente bullish. O RSI do Bitica segue fazendo fundos mais altos do que os anteriores. Isso aqui era uma divergência, né? A gente tinha o RSI subindo e ao mesmo tempo o gráfico estava caindo. A gente vinha mencionando bastante, né, sobre essa questão do próprio Bitica tá fazendo essa divergência bullish aqui. Além disso, no semanal, a gente fechou a semana ontem, a gente fez um fechamento muito interessante, dando sequência nessa formação de fundo aqui. A gente fez, né, o cruzamento do estocástico, o RSI estocástico acabou fazendo na semana anterior esse cruzamento, e a gente sabe que as últimas vezes que isso aconteceu foram excelentes oportunidades. A gente pode colocar aqui, ó, só para dar aquela relembrada, olha só as últimas vezes que aconteceu esse cruzamento, que foi o que aconteceu na semana passada, né? Cruzou a média azul acima da laranja, foi exatamente esse fundo aqui, onde foi o cruzamento aqui, aqui também teve o cruzamento, foi esse outro fundo, aqui também teve o cruzamento, também foi esse outro fundo, e depois disso, né, aqui lateralizou um pouco, porrada, aquele já deu porrada logo de cara, aqui lateralizou mais um pouco, porrada. Então assim, a probabilidade da gente ter feito um fundo no Bitcoin lá na região dos 76 é muito grande, tá? A gente tem vários indicadores que mostram que aqui pode ter sido um fundo de curto prazo. Baseado nisso, então, a gente separou algumas altcoins para a gente mencionar que graficamente estão legais. O foco desse vídeo aqui, então, é um foco mais prezando o swing trade. A gente tem as altcoins de longo prazo e a gente tem as altcoins de swing trade que o gráfico estão bonitas. Não necessariamente a gente só opera com a altcoin que a gente teria no longo prazo. Não. Na verdade, a gente tem um capital só para brincar, né? Fazer esses tradezinhos e a gente prioriza por gráficos interessantes. Então, passado isso, a gente tem algumas que eu separei aqui para dar uma olhada. O próprio Bitcoin a gente tinha analisado com os membros e estava muito interessante. A gente tem a BNB fazendo um movimento muito legal quando a gente fala de gráfico. Eu não tenho BNB, por exemplo, por longo prazo, mas em questão de gráfico em si é um ativo que está bem legal. Quando a gente olha o semanal aqui da BNB, primeiro que ela manteve a estrutura de alta. Como eu estou falando para operações compradas, né, a gente tem que pegar ativos que estejam fortes. E a BNB ela está forte. Ela acabou de fazer o cruzamento no estocástico aqui também. Chegou a fazer um cruzamento falso, ela voltou e fez um cruzamento verdadeiro aqui no semanal. Isso aqui já é um motivo para ficar de olho em BNB. Segunda coisa, jogamos pro diário aqui, ó. A gente consegue enxergar em BNB o RSI também fazendo aquela divergência que a gente tinha no BT, que ele estava subindo, e no mesmo tempo o gráfico estava caindo, então a gente tinha uma divergência bullish aqui no próprio RSI. E além disso, rapaziada, essa recuperada em V aqui da BNB demonstrou uma demanda muito boa, é algo que a gente tem que ficar de olho. Ela acabou rompendo as três médias, ó, média 8 semanal, média de 200 dias, média de 21, retestando e confirmando alta. Isso aqui tá muito bonito, tá? Além disso tudo, a gente também tem o rompimento dessa LTBzinha que estava sendo formada aqui no curto prazo. Olha só que rompimento legal. Ela acaba, inclusive, rompendo, retestando, confirmando alta em cima das médias aqui. Então, a BNB, para mim, é um dos gráficos que a gente tem interessantes. A gente poderia usar, por exemplo, essas médias ao nosso favor, colocando um stop para essa operação aqui abaixo e colocando o alvo dessa operação aqui acima, tá? Lembrando que não é recomendação de investimento, a gente está trazendo apenas gráficos que estão interessantes para ficar de olho, beleza? BNB é um dos gráficos de altcoin que para mim é um dos mais bonitos aqui. Segundo altcoin que também vale a pena ficar de olho é a AVE. Olha só o que a AVE está fazendo. Primeiro de tudo, a gente tem na AVE aqui, ó, o rompimento da nossa queridíssima LTB também. Ela acabou de fazer o rompimento, esse local que vinha sendo testado várias vezes como resistência, né, também fazendo o padrão Bumper Run. Ela cai um pouco mais, faz um fundo e faz o rompimento da LTB. Segunda coisa, o RSI também fazendo aquela divergência bullish, o RSI subindo e ao mesmo tempo que o RSI estava subindo, o gráfico estava caindo. São dois motivos aqui para ficar de olho na nossa queridíssima AVE. Além disso, semanal da AVE, muito interessante. Por quê? Porque ela acaba utilizando esse topo anterior como suporte. Olha só como é que isso aqui é uma tendência de alta, né? A gente vai, bate a resistência, volta na média de 200, estoura com tudo essa região que era o topo anterior. Retestamos agora esse topo anterior semanal para confirmar possivelmente uma alta com
O mesmo acontecendo que aconteceu com o Bitcoin, que aconteceu com o BNB, acontecendo aqui também no caso da AVE, que é o semanal, o estocástico semanal, fazendo o cruzamento das médias. A gente consegue ver aqui claramente que as últimas vezes que isso aconteceu foram vezes que veio alta logo em seguida, né? Olha só, a gente pode olhar no gráfico as vezes que isso aconteceu. Primeiro, temos esse ponto aqui que fez 84% depois desse cruzamento, aqui a gente fez 50% depois do cruzamento, e aqui a gente fez uma alta mais violenta de 400% basicamente depois do cruzamento no estocástico. Então são vários motivos para ficar de olho aqui no gráfico da AVE. Então a AVE é outra que a gente acabou ficando atento aí. A gente fez todas essas análises com os membros. Então se você não é membro, já se torna aí que você recebe essas análises de forma imediata, tá? Outro que também tá muito bonito é XRP. O gráfico da XRP também está nos dando os indícios aqui interessantes. Primeiro indício, claramente a gente tem um estocástico lento aqui também, naquele jeitão, fazendo cruzamento. As últimas vezes que isso aconteceu foram oportunidades também. A gente pode colocar aqui as últimas vezes que aconteceu e dar uma olhada no gráfico. Olha só. Ah, Lucas, mas na verdade ela nem teve alta depois do cruzamento. Parece que não foi porque ela estava lateral. Mas olha só, aqui foi 44% depois desse cruzamento. Aqui já foi 53% depois do cruzamento. E aqui, quando a gente para analisar, foi a maior de todas, que foi 500% depois do cruzamento. Beleza, cruzamento por si só já é algo bacana. Se a gente joga no gráfico diário, a gente tem mais algumas coisas interessantes aqui no caso da XRP. Ela também fez o rompimento, né, da nossa queridíssima LTB aqui, ó. Era uma LTB que já tinha sido testada uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes. Ela cai mais forte, faz o rompimento, reteste e confirmação. Isso por si só já é algo legal. O RSI também fazendo a divergência, RSI subindo e o gráfico caindo. Isso aqui é uma divergência bullish acontecendo. E ela tá retestando nesse exato momento, rapaziada, as médias, né? Média 8 e média de 21 juntas. A gente pode usar essas médias a nosso favor, colocar o stop abaixo do fundo anterior, abaixo da média, e o alvo lá no topo histórico. Isso aqui é outra coisa que tá interessante graficamente falando. E a gente consegue perceber o que eu tinha falado antes, né? Não necessariamente os ativos que estão com o gráfico legais são os ativos que eu tenho comprado pro longo prazo. Longo prazo é uma mentalidade. Longo prazo é você achar ativos que, na sua visão, tem fundamentos interessantes, narrativas interessantes. Para mim, XRP não é um ativo legal para longo prazo, nem BNB. Eu gosto de ativos como Ondo, Pendle, são outros tipos de ativos. Mas graficamente falando, eles estão mais legais para longo prazo. Agora, esses aqui, eles estão mais legais no curto prazo em si. Então, se você é um cara que faz swing trade, você tem que ter uma mentalidade para longo prazo, outra mentalidade para swing trade. Você não pode ficar misturando as coisas, né? Outro ativo também que tá bem legal graficamente falando, HBAR. O gráfico da HBAR é um dos mais bonitos que a gente tem aqui também. Primeiro de tudo, a gente tem o RSI fazendo divergência, ó. RSI subindo, ao mesmo tempo que o RSI está subindo, o gráfico no mesmo período estava caindo. Isso aqui é uma divergência bullish. Segunda coisa que eu acho legal aqui no caso de HBAR é o cruzamento aqui no estocástico também. Ela tá bem próximo de fazer esse cruzamento. Olha só, a média azul vindo para cima da laranja também já é um motivo para ficar de olho aqui. As últimas vezes que aconteceu isso foi aqui, foi esse fundo. Aqui também aconteceu, foi esse outro fundo. Aqui também aconteceu, foi exatamente esse fundo. Então o cruzamento no estocástico são oportunidades de você ficar atento para regiões de fundo, tá? Quando a gente olha de volta para o diário, a própria HBAR ela tá fazendo um padrão que é um padrão que rompe para cima, conhecido como cunha descendente, que a gente tem a LTB aqui, perceba os toques na LTB, e a gente tem também essa região de suporte, que acaba formando nada mais, nada menos do que esse padrão de cunha descendente, que vai se espremendo até que chega um momento que rompe para cima. Olha só a estrutura de HBAR, uma estrutura de alta, então sempre quando a gente quer operar a favor da compra, né, operar alongado, a gente tem que ver ativos que estão graficamente com uma estrutura interessante, né? Não tem como a gente operar, por exemplo, um ativo tipo Celestia, que está lá no fundo do poço. Não que isso aqui não seja um fundo, pode ser que seja um fundo, mas olha só, gráfico caindo, exatamente o contrário da HBAR. O gráfico da HBAR está subindo, então são esses ativos que a gente quer ficar de olho quando a gente fala de curto prazo, tá? Além disso tudo que eu mencionei, quando a gente joga Fibonacci aqui, por exemplo, nessa pernada da HBAR, ela tá fazendo nada mais, nada menos do que uma lateralização acima de 0,382 de Fibo, que acaba configurando uma bandeira de alta, né? Então a HBAR é outro ativo que na minha visão tá bem interessante aqui pra gente ficar atento. Beleza, rapaziada? Um vídeo mais direto ao ponto aí. Se você gosta desse tipo de análise, deixa esse like que ajuda demais. Tamo junto e do nada o vídeo acaba.